Boa tarde a todos. Nós estamos entrando aí mais uma vez com o Dr. Oscar Mitiapano, continuamente com o Gnomes Live, trazendo para vocês as informações online, né? Lá pelo canal dele. E também estamos entrando aí, né? Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e fazer as doações pelo Pix. Vamos entrar aí a partir de agora. Ou a pena máxima, morte por pelotão de fuzilamento, crime contra a pátria Brasil. Então já estamos tomando todas as posições para os Mariner, o Comando Sul, estabelecido em Brasília, estabelecido em São Paulo, estabelecido no sul do país, Brasil, todos já posicionados para. E também ele está com captura. Ele é o chefe do cartel do Solis em 17 países da América do Sul. Ele é o mentor, através do Comitê Chinês, através da Norte-Coreia, da Turquia, do Irã e da Rússia, neste conluio de narcotraficantes, ao qual não tem mais um dia sequer de sobrevida. Então, estamos à captura dele, no primeiro, segundo e terceiro escalão. Estamos em guerra atômica nuclear. O Brasil declarou guerra atômica nuclear aos Estados Unidos da América, porque é simplesmente o seu posicionamento. E sabem que vários executivos de 196 países têm CPF no Brasil. Todos eles são proprietários de CPF, documento único universal para todo brasileiro, é o número do CPF. Isso permite ele abrir estatutos de institutos. Se junta um CPF com outro CPF e abre o estatuto e abre o instituto. Depois de vários procedimentos de acautelar em conta jurídica, através de averbação do Ministério da Justiça e do Haddad, você cria o instituto com tantos bilhões e depois automaticamente vira uma fundação. Então você no Brasil tem capacidade de ter acautelado somas trilionárias, quatrilionárias de dinheiro otorgado através de direitos, todos eles bem administrados. Você manda comprar ações do Instituto, da Fundação, você coloca esse dinheiro, entra para o Instituto, para a Fundação, e você acautela esse dinheiro aí. Então, Norte-Coreia, Turquia, Irã, Rússia, China, Índia, França, Holanda, Alemanha, Inglaterra, todos têm CPF e todos têm a capacidade de se juntar 2, 3, 4 CPFs, 5 CPFs e estabelecer a administração daquilo que possa transportar muito dinheiro e que você não tenha que justificá-lo. E operacionalizar esse dinheiro em qualquer lugar do planeta. Pois bem, a inteligência artificial, IA, ela está com todo esse monitoramento. Então, enquanto vocês estão jogando se a calcinha da sambista era vermelha, amarela ou preta, ou não tinha calcinha, e você se distrai com isso,
nas emissoras de televisão. Eles estão ganhando tempo para poder localizar uma forma, criar uma fintech, criar um banco virtual e transferir todo esse dinheiro. Então você dirá, mas isto é possível? Claro que é possível. Fizeram assim com os Estados Unidos, a administração do Partido Democratas, e fazem isso com todo mundo no planeta. Por isso que a intervenção é global. Então você dirá, e o senhor Trump, ele está preocupado? Não, ele está jogando golfe. Ele joga golfe, ele atende os netos, a mulher dele, e ele se diverte, tendo que conversar com a pior escória que tem no planeta. E ele que está acostumado, dono de cassino, imagine você, conhece todo mundo. Ele falou, vou mandar um exorcizador, um exorcista, daqui, do meio do deserto de Las Vegas, exorcizar vocês, macumbeiros. Então você não pode brincar com uma pessoa, ou tirar ele de otário, ou pensar que ele não sabe nada. Tentaram matá-lo várias vezes. Um morreu, o outro pegou prisão perpétua. E o outro já morreu, botaram outro no lugar dele e está querendo peitar. Ele diz, duvido você jogar bomba, você não tem bomba, e a Rússia está comigo, a Índia está comigo, a China está comigo, e o chinês quer saber da grana dele. E aí o óbito Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai fazer um tour. E antes de sair, o homem me mandou uma cartinha. E está tudo bem específico. Então, abdica, se entrega, pede para ser preso. Porque você é queima de arquivo. Você inventou a roda, você inventou espaguete, você inventou a pólvora. Você acha que você tem capacidade para poder estabelecer uma administração global? Os projetos eram fantásticos, extraordinários. Todo mundo aportou porque ninguém viu que tudo isso é uma realidade. É um procedimento matemático, cibernético. E aí vocês roubaram dinheiro. Vocês são muito otários. Porque vocês não sabiam que vocês poderiam ter ganho muito mais. Porque vocês não têm capacidade, intelecto. E é você, eu sou o Lula, não. Vamos bater aqui DNA e digitais. Mas se ele leva o séquito do governo dele, todo mundo testifica que é o presidente com toda a cúpula de governo. Que forma é essa de viajar? Entendeu? Então, está tudo já identificado. Não há forma de se esconder. Não há, o seu governo acabou. A sua estrutura de governo do narcotráfico acabou. Todos vocês que fazem parte dessa Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, da Nangreta, da Cosa Nostra, da Yakuza, ele pegou todos vocês, porque vocês são otários. Vocês se deixaram levar dizendo que tem um sujeito, que é todo um grupo financeiro e que vocês vão se safar. Você acreditou? Generais em campo, atenção, todas as corporações em 125 países do Tribunal Penal Internacional. Atenção Pentágono, atenção Europa, isto vai durar 15 anos. Já está tudo pago, já temos todo o recurso financeiro para estar 15 anos no combate, tanto na Europa, quanto na Rússia, quanto na China, onde for. Nós vamos limpar os terroristas narcotraficantes, amotinados funcionários públicos que procederam contra
bênção sem fim. E estamos aí. Ali Khamenei não existe mais e não existe mais os mulãs. Acabamos com todos eles. E estamos procedendo à limpeza no Irã. Maiores informações entraremos em contato. Por favor, viralizem isto. Gratidão. E aqui no Brasil, a mulher do Moraes quis fugir com um passaporte falso, já está presa. Moraes também. Mas ele tem prisão perpétua lá nos Estados Unidos. Ele também tem que ser julgado. A condena de 20 milhões de dólares só do senhor Elon Musk, falta da plataforma do senhor Trump, falta também da brasileira americana que foi ameaçada de morte, perseguida, também os repórteres que se encontram no exílio. Ele vai ter que arcar com todas essas lides contra a humanidade. É um perverso, um louco, um lunático. Alexandre de Moraes, mas ele é muito esperto, então de louco não tem nada. E não adianta dizer que ele está fora de si, porque nós o enquadramos. Ele, Carmen Lúcia, Além Magnifici, Dino, chegou para todos. Maiores informações entraremos em contato. Por favor, viralize isto. Ali Khamenei não existe mais. Ele é óbito. Óbito. Ele e outros mulãs. A primeira-dama do Brasil prestou depoimento no Supremo Tribunal Federal e o que ela disse pode acabar com o governo Lula. Não foi depoimento fechado, não foi por escrito, foi presencial, sob juramento perante os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O segundo depoimento judicial, divulgado na quinta-feira, revela 2,1 mil milhões de dólares foram bloqueados. 23 propriedades, 412 contas bancárias em 7 países. E na sexta-feira de manhã a Polícia Federal começou a escutar as ordens de apreensão e subscreve o canal, ativa e subscreve o canal. Ativa o sininho e deixe o like, porque nos próximos minutos vai perceber que esse depoimento pode ser o fim de Lula e porque a Janja entregou tudo. Eu li os documentos desde que foram libertados. São 89 páginas de transcrição, mais de 340 páginas de anexos, e o que encontrei é explosivo. A primeira-dama não só respondeu às perguntas, ela trouxe documentação, comunicação internas, registros financeiros cobrindo 8 anos. E os ministros do Supremo emitiram uma ordem de emergência 4 horas depois dela ter saído do tribunal. Isso não acontece. Deixe-me mostrar-te o que ela disse. Contexto rápido. Janja, primeira-dama desde 2023. Socióloga, ativista, casada com Lula. Manteve sempre um perfil discreto em questões financeiras. Até o momento, a questão foi intimada a depor no âmbito de investigação sobre movimentos financeiros suspeitos, envolvendo contas offshore ligadas ao Palácio do Planalto. Linha do tempo, versão rápida. Há 2 semanas, o Supremo Tribunal Federal concordou em ouvir argumentos
emergenciais sobre se bens apreendidos poderiam ser mantidos durante recursos pendentes. Há 10 dias, a PGR apresentou uma moção solicitando depoimento conjugal, argumentando que Janja tinha autoridade de assinatura em 18 contas offshore há dias, né? O tribunal deferiu a moção, apesar das objeções. Quarta-feira, Janja entrou no edifício do Supremo Tribunal por uma entrada privada, às 7h14. Não saiu até às 18h47. Esse é o cenário, o que ninguém esperava. Ela não invocou o privilégio conjugal, não ficou em silêncio, respondeu a tudo. A sua equipe jurídica sentou-se lá a assistir. Segundo os repórteres presentes, o advogado principal parecia física. Quando ele terminou, o presidente do Supremo convocou uma conferência imediata. 4 horas depois, ordem de apreensão de emergência. Sexta-feira de manhã, a Polícia Federal se moveu agora. Os documentos, as evidências. Primeiros documentos arquivados quinta-feira à noite. Peguei as páginas, 47 diz. Citando aqui, a testemunha forneceu prova documental. 23 transferências eletrônicas, originadas de contas mantidas em conjunto com seu cônjuge, totalizando 2,1 mil milhões de dólares, dirigidos a entidades receptoras no Paraná, Suíça e Ilhas Seychelles, Caimã, entre março de 2025